Sabe aquela pessoa que se admira pra caramba, que vive a vida com tanta leveza, que parece que tá tudo fluindo na vida dessa pessoa? Essa pessoa está nem aí pros trends atuais. Essa pessoa não está preocupada com o que os outros pensam. Essa pessoa sim está vivendo a sua própria autenticidade. E é isso que eu quero explorar aqui no Filosofia. Esse tipo de vibração, a vibração da autenticidade, é uma vibração alta, diferente da vibração do medo, que é uma vibração mais baixa. E é exatamente esse o tema do episódio de hoje, o medo. Porque eu acho que foi o medo que me impediu de começar esse podcast até hoje. E eu sei que eu não sou a única que deixou o medo sabotar o meu sonho. Eu sou a Sophie Walters, eu sou jornalista, artista e modelo, e esse é o Filosofia. Esse podcast está na minha mente faz tempo, e eu sinto que ele tem o potencial de unir todas as minhas sabedorias, todas as minhas várias vidas que eu já vivi nesses 31 anos, em um lugar só. Eu me considero uma pessoa eclética. Eu já vivi e trabalhei em muitos mundos diferentes, e meus amigos são de todos os jeitos. E estão espalhados por todos os cantos. Mas tem um tema que atravessa todas as minhas fases da vida, e é a autenticidade. Quando eu vejo alguém vivendo do seu próprio jeito, sem medo, criando uma arte original e focando na sua própria trajetória, independente do que a sociedade espera dessa pessoa, ou da gente, né? Eu me inspiro. Desde o dia que a gente nasce, a sociedade oferece várias caixinhas onde teoricamente deveremos nos encaixar. E a gente vai se distorcendo para caber dentro dessas caixinhas. Com esse podcast, eu quero compartilhar as minhas ideias e as minhas filosofias da forma mais autêntica possível. E também quero conversar com pessoas que me inspiram. Saiba que nesse processo eu também estou aprendendo a ser 100% autêntica. E eu quero ser completamente transparente sobre isso. A nossa própria autenticidade é uma coisa que vai mudando ao longo da nossa vida. E você vai encontrando e reencontrando, entendendo o que é ser autêntica para você em cada momento. Então, acho que por ser um projeto tão pessoal, onde eu estou realmente tentando expor o meu interior, é por isso que me demorou tanto para lançar esse podcast. Por quê? Por causa do medo. E é justamente o medo que eu quero falar sobre hoje. Tem várias razões em por que a gente sente o medo, né? Ele é um sentimento que existe para nos proteger. Ele mantém a gente longe do perigo. Mas muitas vezes a gente acaba sabotando os nossos próprios sonhos por causa do medo. E é deste medo que eu quero falar. É o medo que te impede de experimentar algo novo pela primeira vez. É aquele medo que cala sua voz quando você sente que os seus pensamentos talvez são um pouco diferentes do que os pensamentos das pessoas ao seu redor. É ele que deixa o julgamento gritar mais alto do que sua própria vontade de viver autenticamente. É esse mesmo medo que te paralisa quando você quer fazer algo novo. Que fala pra você, não, fica exatamente aonde você tá. Porque se você fazer alguma coisa de diferente, algo pode dar errado. Se você ficar onde você está, nada muda. Então, estamos seguros. É desse medo que eu quero falar. No meu caso, fazendo esse podcast, o medo ocupou vários lugares na minha mente. O medo de falhar. O medo do que as pessoas vão pensar se eu falhar. O medo do que as pessoas vão pensar anyways, de qualquer jeito. O medo de falar alguma coisa errada. O medo de ser mal interpretada. O medo de errar meu português. É claro que eu vou errar meu português. Eu não fui alfabetizada no Brasil, vai fazer parte. O importante é que a mensagem chega, né? Mas com a lista de medos também temos a lista de desculpas. E o medo e as desculpas são assim, ó. Best friends. Eu vou falar aqui algumas desculpas que ficaram em replay na minha cabeça para ver se vocês também têm desculpas parecidas. Eu falava, quando meu português melhorar, daí eu começo. Ou, quando eu tiver mais contatos legais através da moda, daí eu começo. Quando eu tiver um patrocínio melhor,
mais dinheiro, vai ficar mais profissional. Daí eu começo. Mas não, tô aqui dentro do meu carro, falando com vocês. E é assim que a gente vai começar. Porque se a gente não começar em algum lugar, não tem começo, né? Mas eu ficava sempre nesse lugar lúdico, idealizando o momento perfeito para começar. E nunca vai ter um momento perfeito para começar. Sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter um medo. Como seres humanos, é natural que a gente queira se proteger dos perigos do mundo. Mas a gente tem que diferenciar qual é o medo que está realmente aí para te proteger e qual é o medo que está sabotando o progresso da sua vida. Qual é o medo instinto e qual é só um respingo da ansiedade. Em muitos casos, a gente passa anos nesse loop sem perceber. A vida correndo, os dias passando e a gente dentro da própria mente dando replay nas razões e nas desculpas para continuar exatamente onde a gente está. Pensando nos perigos, nos possíveis fracassos, em todos os jeitos em que as coisas podem dar errado. Pensando até talvez que a gente não é bom o suficiente, que a gente não merece viver o próprio sonho. Mas se a gente deixar o medo controlar sempre as nossas decisões, nada muda. A gente continua no mesmo lugar. E o vazio ele chega. Por quê? Por que o vazio chega? Porque não está rolando uma evolução. Encarar o seu medo te transforma. Superar o medo, por menor que seja, eleva a nossa autoestima. Fortalece a nossa confiança. Não tem sensação melhor do que o orgulho que você sente em si mesmo depois de enfrentar um medo. Muda até a sua postura. Muda o jeito que você se carrega no mundo. Enfrentar os medos prova para você mesmo que você é capaz. Pense em um momento que você passou por um perrengue. Aquele que você teve que enfrentar, talvez sem escolha. Mas se você está aqui, escutando a minha voz agora, isso quer dizer que você sobreviveu. Ou talvez você ainda está passando por esse perrengue. Mas eu tô aqui para te lembrar que vai dar tudo certo. A pessoa que você era antes e a pessoa que você vai ser depois não vão ser as mesmas, porque é justamente nos momentos difíceis que acontece a evolução e o fortalecimento da alma. Quero deixar vocês com um desafio. Da próxima vez que você sentir medo de enfrentar algo, pensa que isso pode ser um exercício para fortalecer sua autoestima. Experimenta fazer isso no seu dia a dia. Começa com algo pequeno, tipo fazer aquela ligação que você tá com medo de fazer, mandar aquele e-mail que você faz semanas para mandar, falar não para alguém que está acostumado com o seu sim, mesmo que você não tá afim de falar sim. Posta um poema pessoal nas redes sociais, experimenta fazer isso. Vai almoçar sozinha sem celular. Enfrenta o medo. Pedir ajuda também pode ser um jeito de você enfrentar o medo. Reconhecer que você precisa de apoio é um ato de força e não fraqueza. Isso também faz parte de ser autêntica. E lembra, é impossível ser autêntica e agradar todo mundo. Isso dá medo, né? Porque talvez você vai ofender alguém por ser do jeito que você é. Mas pensa que isso já é um filtro. Quando você está vivendo sem máscara, você vai atrair as pessoas que combinam com você, que combinam com a sua vida. Nesses últimos 3 anos eu trabalhei como modelo. A imagem que o mundo vê de mim passa por uma curadoria intensa. E na maioria das vezes não é nem minha. Eu não estou usando minhas próprias roupas. Existe um time enorme por trás de cada foto. E o conceito também não é meu. Fica fácil se esconder atrás dessa máscara de modelo. Atrás dessas personagens da moda. Justamente porque nesse papel você não precisa mostrar quem você realmente é. Mas eu vou falar mais sobre isso no próximo episódio solo meu aqui no Filosofia. Com esse podcast, eu quero desafiar tudo isso que eu aprendi na moda. Todas essas camadas que eu acumulei sendo modelo. É quase como eu estivesse vindo com um conceito oposto da modelagem. Eu quero mostrar o meu interior em vez do meu exterior. Tô com medo, sim. Tá perfeito? Não, mas é isso, tô correndo atrás. E eu sei que esse podcast também vai ter sua evolução. Mas para evoluir eu preciso começar. Dar o primeiro passo. Então estou começando aqui com vocês hoje. Espero que esse episódio te inspire
e também ajuda você a dar o seu primeiro passo naquele sonho que está na sua mente faz tempo. Obrigado por escutarem. Se gostarem, por favor, compartilham, porque isso ajuda eu manter esse sonho. Filosofia, episódio 1, concluído.